Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A minha alma se alegra no Deus da minha salvação. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Nós vamos ouvir nesta noite a palavra de Deus. Os irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia nos olhos e eu vim para o culto para ficar ali quietinho e tal, mas acabo não controlando alguma coisa e não é muito bom. Mas Deus é fiel. Em tudo Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir a pregação da palavra e hoje será proferida pelo pastor Valmar, este homem de Deus que tem uma experiência no campo missionário. Ele que já enviou muitos missionários para diversas partes. Ele que tem amor pela obra missionária. Ele tem amor pela obra missionária. Então vamos ouvi-lo nesta noite, pastor Valmar, nos trazendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Glorificado, exaltado seja o santo nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíra a tropa da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Glória a Deus. Voltando, irmãos, ao versículo de número 7. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e dar vida, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que, e vede que busca ocasião contra mim.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer a ele: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém? Que Deus abençoe. Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Amaral, por esta oportunidade que ele nos dá de transmitir a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Irmãos queridos e amados, eu entendo que a missão é algo que faz parte da igreja. Missão não é um programa da igreja, mas é a vida da própria igreja. Principalmente nós, assembleanos, que somos frutos da obra missionária. Todas as vezes que nos voltamos para a história da nossa igreja, nós ficamos maravilhados do trabalhar de Deus. Ficamos maravilhados como Deus move os corações. Na hora que estávamos aqui fazendo clamor pelos missionários, estava orando e dizendo para Deus: quem pode entender o sentimento de um missionário? Como compreender o sentimento de um homem, de uma mulher, de uma jovem que abandona tudo para, às vezes, ir trabalhar na Índia, trabalhar no Amazonas, entre os índios, trabalhar em lugares tão difíceis, deixando sua família, o conforto do seu lar, deixando a sua profissão, sua carreira, deixando tudo para trás com o único objetivo de servir ao Senhor. E muitas vezes, quando tivemos a oportunidade, quando enviamos a missionária Cláudia ali para a Guiné-Bissau, Guiné-Bissau é um país, irmãos, dividido em 30 tribos. Quando um presidente assume, é eleito, ele é membro de uma tribo, muitas vezes procura vingança das outras tribos que não lhe acompanharam, e eles têm uma guerra sangrenta de cortar as pessoas com facão, de botar dentro de um pneu e tocar fogo vivo. São coisas horríveis e horripilantes. E quando nós estivemos ali com a missionária, nós vimos coisas terríveis. E depois rompeu a guerra. Já havíamos falar que a qualquer momento a guerra poderia romper, e sempre os estrangeiros é quem primeiro sofre com isso. Imediatamente nós providenciamos o dinheiro da passagem da missionária para ela voltar, ou para aqui para o Brasil, ou para Portugal, que é sempre a ponte para a Guiné-Bissau, e aguardar acalmar as coisas, ou fosse puxar de outro país vizinho ali. Muitos missionários saíram, e quando nós contactamos com ela, ela disse: pastor, eu não vou sair daqui. Eu disse: mas como você não vai sair? Pastor, alguém precisa ficar para cuidar dos feridos. Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode entender um sentimento assim? Quem pode compreender uma disposição desta? Mesmo sabendo que outros missionários saíram e outros foram até assassinados, mas permaneceram ali. Quem já leu o livro Totem da Paz, os senhores de Dom Richards, tem a história ali da Guiné-Bissau. Eles mataram o missionário que foram e comeram o missionário. E quando Dom Richard se apresentou à igreja para ser enviado novamente ali a Guiné-Bissau, o conselho missionário disse: não, para aquele lugar nós não vamos mandar ninguém. Eles são bichos, são animais.
Olha o que fizeram com o nosso missionário. Nem os ossos ficaram para que nós fizéssemos um sepultamento. Mas Dom disse à esposa: alguém precisa falar para eles que isso está errado. Alguém precisa mostrar o evangelho para eles, para que eles se voltem para Jesus. Aleluia. E assim aquele casal foi para aquele país. E Deus fez uma grande obra ali. Então, o sentimento missionário, do missionário, irmãos, é muito difícil de se compreender, de se entender. E nós só temos que abraçar e apoiar. Porque existem coisas que Deus trabalha no coração das pessoas que não passa pelo nosso coração, que não passa pelo nosso entendimento. É algo de Deus com aquela pessoa, o trabalhar de Deus com aquela pessoa. Aleluia. Quem já leu também o livro A Cruz e o Punhal, do saudoso David Wilkerson, quando ele começa a sua história, ele era pastor lá no interior dos Estados Unidos, terminava o culto, ele chegava em casa e ficava ali mais ou menos umas 2 horas diante da televisão, ouvindo o noticiário. E um dia o Espírito Santo falou com ele e ele começou a pensar: se ao invés de eu ficar assistindo a televisão, eu passar essas 2 horas em oração e lendo a Bíblia, o que será que Deus irá fazer na minha vida e no meu ministério? Estava longe de saber aquele jovem pastor, magrinho, franzino, a grande obra que Deus faria através dele no mundo inteiro. Ele começou a orar, a ler a Bíblia, e um dia, quando ele estava ali naquele momento de meditação, ele viu a revista Life, e na capa da revista estava a foto de adolescentes sendo levados, acorrentados para o tribunal para ser julgado em Nova York. E ele começou a ler aquela reportagem, eram delinquentes juvenis, drogados, traficantes, assassinos, rapazes e moças ainda na adolescência e pré-adolescência. E ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo e foi ao tribunal para assistir o julgamento e falar de Jesus para aqueles adolescentes. Quando ele chegou ali, não lhe deixaram falar, ele tentou se aproximar, foi empurrado pelos policiais, e alguns fizeram jacota dele, e os jornais tiraram foto. No outro dia, estavam espalhados pelos jornais de Nova York, pregador vem do interior tentando salvar os delinquentes. A porta que Deus usou. À noite ele foi para o gueto com outro jovem, começou a tocar. O rapaz tocava pistão, e aquele jovem começaram a se juntar ali. Ele começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, e o maioral dele chamava-se Nick Cruz. E o Nick Cruz olhou para ele e disse: cale a boca, não fale mais nada, que se você continuar falando aqui, eu vou lhe cortar todinho. Tirou o canivete e investiu contra David Wilkerson. David Wilkerson olhou para ele e disse: se você me cortar, cada pedaço meu vai dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. E aquela palavra ficou no coração daquele jovem, que era chefe de uma grande quadrilha. E ele não suportou. E Deus começou a mover ali e salvar aquele jovem, restaurar aqueles adolescentes. E dali, irmãos, começou o que nós conhecemos hoje em grande parte do mundo, na Bahia, os centros de recuperação de viciados em drogas. Foi dali que começou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Deus trabalha sentimentos
que muitas vezes nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, mas que possamos estar prontos para receber esse toque do Espírito Santo, quando Ele também nos tocar e colocar em nós sentimentos para fazer a sua obra. Aleluia! Ainda que não seja compreensível. Quando Jesus tomou uma criança nos braços, os discípulos impediam que aquelas crianças tocassem Jesus, chegassem a Jesus. Que valor tinha uma criança? Mas Jesus disse: não, deixe elas virem a mim. Deixe elas chegarem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E toma aquela criança e abraça e abençoa aquelas crianças, que para alguns poderia parecer que era um divertimento daquelas crianças quererem tocar em Jesus. Mas que sentimento havia naquelas crianças? Jesus disse: não despreze as crianças. Aleluia. Porque Deus também trabalha na vida das crianças. E aqui nós encontramos uma criança que, se ela fosse membro de qualquer igreja evangélica e dissesse: pastor, eu tenho uma chamada de Deus para fazer missões, ela jamais seria enviada. No muito diria: minha filha, Deus te abençoe, permaneça nesse sentimento, quando você crescer. Mas aí Deus, que trabalha de maneira a confundir muitas vezes nossos pontos de vista, nossas ideias, usa aquela criança. Aleluia. E usa de uma maneira completamente inversa do natural. Porque aquela criança é trazida cativa depois que Naamã, seu patrão, invade a sua cidade, invade a sua aldeia, mata seus pais, destrói tudo. E ela agora vem para a casa do seu algoz, para a casa do homem que destruiu a sua aldeia, a sua casa. Aleluia. Que sentimento poderia ter aquela criança? Estaria traumatizada? Estaria aquela criança tomada pelo ódio, tomada pelo desespero, se sentir abandonada, sozinha, sem pai, sem mãe, agora escrava? Que poderia pensar aquela criança do seu futuro? O que esperar que viria pela frente? Qual seria a expectativa de uma criança desta? Aleluia. Mas quando Naamã entra em casa e ela olha para Naamã, que na rua ele se sentia o glorioso, o vitorioso, o grande Naamã, cheio de condecorações. No momento da festa, lá estava ele, sendo aplaudido. Mas quando ele chegava em casa, se deparava com a sua dura realidade. Ali ele tinha que se despir de toda a sua vestimenta, de todos os aparatos, e ver quem realmente ele era.
E quando aquela menina ouviu passar, disse à sua patroa. Por certo, a mulher comungava a tristeza de seu marido, a separação dentro de casa, para não haver contaminação. E ela disse assim: meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele ficaria curado desta lepra. Aleluia. Glória a Deus. Ter um sentimento assim, irmãos, por alguém que lhe feriu. Ter um sentimento assim por alguém que lhe prejudicou. Ter um sentimento assim por alguém que ele escraviza, que ele humilha. Desejar o melhor para ela. Desejar o bem dela. A vitória dela. Só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar este sentimento no coração de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Porque no nosso natural, por melhor que sejamos, por mais bondoso que sejamos, não vamos ter esse sentimento. Mas aquela menina, aleluia, mesmo sendo uma menina, de certo, ela tinha ouvido muitas histórias de Eliseu. E ela guardava no seu coração os milagres que Deus operava por Eliseu. Então, quando Naamã entrou e disse: isso para Eliseu aí não é nada. O homem de Deus vai orar por ele. Imagine, irmãos, que há um provérbio que diz, permita-me a irariedade, que para quem está se afogando, jacaré é toco. Imagine que Naamã, sua esposa e o rei estava tão desesperado com a situação de Naamã que acreditou na palavra da menina. Acreditar na palavra de uma criança, você vai ouvir o que criança diz? O que criança fala não se escreve. Mas eles acreditaram. Eu não sei que unção havia na vida daquela criança, na palavra daquela criança, na vida daquela criança, no comportamento daquela criança naqueles dias ali em casa de Naamã, que quando ela falou, todos acreditaram. Aleluia. Imediatamente o rei vai procurar, vai lá em Israel. Aleluia. Resumindo, o rei se desesperou, mas Eliseu ouviu a notícia. Por certo, uma comitiva daquela era de conhecimento de todos. O que é que eles vieram fazer? O que é que estão fazendo aqui? E quando Eliseu soube, mandou recado: manda ele vir aqui para saber que é homem de Deus aqui em Israel. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus não mudou. Nosso Deus permanece inalterável. Ele continua usando quem Ele quer e da maneira que Ele quer. E Ele põe o seu poder à disposição da sua igreja para que faça a sua obra. Aleluia, para que propague o seu reino sobre a face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero concluir, irmão querido, irmã querida, nesta noite, te dizendo o seguinte: abra a porta do teu coração para o sentimento que o Espírito de Deus está colocando. Aleluia. Veja o que o Espírito Santo de Deus já tem falado contigo. Veja como o Espírito de Deus já tem tocado em você.
Você sabe que Deus precisa de você. Você sabe que Deus já te comissionou. Aleluia. E muitas vezes você está pensando: como eu vou dizer, como eu vou fazer, como eu vou falar, de que jeito eu vou, de que maneira eu vou. Não espere ir como aquela menina foi. Você pode ir de outra maneira. Deus coloca sentimentos de missões em nossos corações. Sentimentos estes que nos leva a fazer coisas que as pessoas não vão entender, não vão compreender. E alguns talvez até nem aceitar, por isso que missões traz um sentimento antagonista. Uns gostam, outros não gostam. Uns dizem que tem que fazer, outros dizem que não tem que fazer. Uns aplaudem, outros não aplaudem. Uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. E termina não fazendo em lugar nenhum. Porque muitas coisas Deus só vai dar a entender, como alguém me escreveu essa semana. Andar por fé com Deus é você estender o pé no vazio. Quando você estende o pé, Deus coloca o chão. Mas enquanto você não colocar o pé, Deus não coloca o chão também. Confie em Deus. Deus tem projeto missionário na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar os sentimentos de Deus no teu coração. Amém.